Os amistosos de pré-temporada dos clubes europeus estão chegando ao final já, né? Estamos praticamente aí na última semana, podemos dizer assim, porque Premier League volta semana que vem, La Liga acho que tem mais 2 semanas, né? Algo assim. Enfim, os campeonatos principais também. Alguns já até voltaram, a Championship, a segunda divisão da Inglaterra já voltou, né? Mas outros são no final do mês, mas a gente pode ter algumas ideias já, né, do que vai acontecer com alguns clubes. E hoje eu estava assisti, aliás, o primeiro tempo de Milan e Leeds, né? Depois vi começando um belo Newcastle e Atlético de Madrid, resolvi assistir. O Atlético venceu por 2-0 e claro, não é nada definitivo, né, evidente, mas acho que a gente pode ter algumas ideias ali do que vai acontecer com os clubes na temporada e algumas demonstrações claras de coisas que faltaram, né? Especialmente falando do Newcastle. Mas vamos explicar tudo isso aí. Esse é o Gardner Futebol Internacional. Eu só peço para você deixar o like no vídeo antes, se inscrever no canal também. E vamos lá, vamos falar desse jogo que eu vou até falar primeiro do lado do Newcastle, porque eu acho que eu vou até me aprofundar um pouquinho mais. Vai ter a Champions League para disputar, venceu a Copa da Liga, e aí você esperava, né? Bom lembrar que o Newcastle SAF, né, a PIF, lá, que é o fundo árabe, comprou o Newcastle há algumas temporadas, tem investido pesado, e talvez esse ano seja o que se espere realmente um salto maior, né? Claro que venceu uma Copa da Liga, o Newcastle não era campeão há 70 anos, terminar em quinto lugar na Premier League não é uma campanha ruim, evidentemente, mas talvez se esperasse um pouquinho mais. Só que aí esbarrou em uma coisa que talvez seja um problema de times eu não queria falar menos relevância, porque não é necessariamente relevância, mas talvez menos mídia, menos nome, não sei. Assim, jogadores que têm um teto maior querem sair. E jogadores que às vezes têm uma concorrência também maior não querem chegar. E aí tem dois exemplos claros, que são o Alexander Isak e o Benjamin Sesko, né, que foi para o Manchester United. O segundo foi o Manchester United, o primeiro quer sair para o Liverpool, teve ofertas e tal, o Newcastle não quis vender, está toda uma confusão. Resumidamente, ele está no elenco, mas não é utilizado. Por quê? Segundo o Ed Howe, o técnico do Newcastle, que até deu entrevista ontem antes do jogo, falando que sim, quero utilizar ele, mas enquanto estiver nessa indecisão, né, nesse vai não vai colocar ele em campo. E aí cria um grande problema, porque o Isak era o centroavante do time, era o fazedor de gols, mais que isso, é um jogador que tem muita capacidade para jogar fora da área, que tinha muita capacidade de associar com os companheiros, né, e jogar, criar realmente mais do que só os gols, do que só trabalhar ali dentro da área. Era um dos principais jogadores da equipe. E agora você não tem essa peça. Outras que deixaram o elenco, que claro, tinham menos importância, por exemplo, o Callum Wilson, que era um centroavante reserva, que vocês sabem, um centroavante até histórico, podemos dizer assim, né? Acabou saindo, então não teve muita reposição para essa posição. E aí você tem algumas lacunas ali no elenco que você não consegue preencher. Citei o Sesko, por exemplo, centroavante esloveno, se não tem nada, ele é esloveno, né? Que foi pro Manchester United. Ele é um jogador que foi muito concorrido, mas acabou escolhendo o United, que assim, não tem competição grande para disputar, mas obviamente é um clube gigantesco, né? Um clube que é infinitamente maior e tem, a questão financeira ainda tem, é só um clube né? Entre muitas aspas, bem bagunçado, que ultimamente nunca dá resultado, né? Mas então, ali quando chega na hora dessa briga, né, de concorrência com outros clubes maiores, vai acabar perdendo. E até tiveram chegadas interessantes. O Ramsdale, o goleiro, que foi rebaixado inclusive, né, com o Southampton, chegou no Newcastle para ser concorrência ao Pope. O Elanga, jogador que foi muito bem no Nottingham Forest temporada passada, também chegou. Enfim, tiveram boas peças ali, né? Não são jogadores ruins. Mas justamente, como eu disse no começo do vídeo, para talvez dar esse salto maior, falte um pouquinho mais. E hoje, até enfrentando uma equipe que das que vai brigar pelo título espanhol, a gente não sabe se na Champions League, nos últimos anos o Atlético sempre tem esbarrado em algumas coisas, né? Mas de fato é uma boa equipe, uma equipe muito competitiva, que nem foi bem no Mundial, né? Bem verdade, venceu os 2 jogos contra Botafogo e Seattle Sounders, mas tomou 4-0 do PSG. Mas eu acho que é uma coisa muito específica, um contexto muito específico, então eu vou tirar, entre aspas, da conta aqui pra gente falar.
Até porque depois daquilo o elenco já mudou, né? E hoje o Atlético, dentro do que se propõe a fazer, né, o Atlético foi melhor, o Atlético foi mais incisivo, o Atlético conseguiu neutralizar especialmente as boas peças do Newcastle. O Joelinton fez um jogo muito ruim, o Anthony Gordon teve que jogar por dentro. Ele é ponta, né? E é um ponta que nem é dos mais físicos, é um ponta que tem uma certa fragilidade, isso acabou tendo que jogar por dentro, então saía muito da área. Ele nem jogou na área mesmo, né? Mas centralizado mesmo, jogava muito para trás. Isso criou um buraco ali, uma dificuldade de trabalhar por ali, justamente onde tinha o Isaac, e não tinha peça para isso hoje, simplesmente. O centroavante reserva hoje talvez seja o australiano Kuol. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele disputou a última Copa do Mundo, bem jovem, hoje ele tem 20 anos na última Copa, então ele devia ter 17, sei lá. Garanque Kuol o nome dele. Ele entrou no jogo contra... Se você lembrar, Argentina e Austrália nas oitavas, que é 2-1, o Dibu Martínez faz uma defesa, ou é o zagueiro que corta, talvez seja o Romero que corta. No último lance, uma bola, estava 2-1 já para a Argentina, e é uma bola que ele chuta, o Kuol. É um prospecto bem interessante, muito jovem, mas que ainda não está pronto para ser parte do elenco. Talvez, se for terceira opção, talvez, olhe lá. Tanto que na última temporada ele já foi prestado 2 vezes, já foi para a Liga Escocesa, para o Hearts, né? E para o... Deixa eu ver aqui, ele foi para o time holandês também, o Volendam, da Holanda. Passou por essas temporadas fora. Na última temporada ele jogou a Premier League Sub-21, porque, como eu disse, ele ainda tem 20 anos. Foi bem até, fez lá seus golzinhos pelo próprio Newcastle, mas ainda não está pronto. Talvez seja ele a única opção hoje de terceiro centroavante, ou de um centroavante fixo, né? Tinha o Shanive também, que é um menino da base, que ainda é mais jovem, tem 18 anos, mas que entrou na partida, mas eu duvido que vai ser considerado para jogar durante a temporada ainda. Então, o Newcastle tem claras lacunas, tem claros problemas ali, que eu acho bem difícil de serem preenchidos, né? Vai precisar pensar muito bem na construção do elenco, na continuação da construção do elenco, né? Porque vão faltar peças aí para ser competitivo, ainda mais em um nível de Champions League. Se pretende pelo menos classificar para a fase eliminatória, né? Agora, lembrando que a Champions League é aquele grupão, que é um grupo só, né? Tem ali a sua tabela, cada um tem a sua tabela, depois tem mais uma fase, alguns passam direto para as fases eliminatórias, outros passam por essa fase antes, enfim, é normal. Então, mas para você ter uma competitividade maior, eu acho que o Newcastle vai precisar de bem mais para poder realmente pensar em talvez voos maiores, né? E assim, eu nem estou contando só resultado, tá? Mas se eu for contar resultado, eu vou falar para vocês aqui. O Newcastle perdeu hoje para o Atlético de Madrid por 2-0. Perdeu ontem, tá tendo esses jogos em dias seguidos, claro, o elenco roda bastante, né? Evidente. Ontem empatou com o Espanyol por 2-2. Dia 3, empatou com o Tottenham por 1-1. Dia 30/7, perdeu para K-League All-Stars, que é da Liga Coreana, né? Um time montado ali da Liga Coreana, perdeu por 1-0. Dia 27, perdeu para o Arsenal por 3-2. E no dia 19/7, quando foi o primeiro amistoso dessa pré-temporada, perdeu por 4-0 para o Celtic da Escócia. Então, assim, 4 derrotas e 2 empates. Não que pré-temporada sirva para outra coisa além de fazer testes, né? Evidentemente. Mas é preocupante, né? No mínimo, preocupante. Chama um pouquinho aí da atenção. E até, claro, como eu disse, o elenco foi sendo rodado, né? Por exemplo, hoje o Schär não jogou, o Fabian Schär, zagueiro, que deve ser titular ao longo da temporada. O Target, que é uma opção pela ala esquerda, também não atuou. Mas mesmo assim, né? Eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais competitivo do que foi. O Bruno Guimarães também hoje não chegou a jogar, o principal jogador da equipe, ou um dos principais pelo menos. Mas enfim, tinha boas peças, como eu disse, o Joelinton não foi bem, o Gordon não foi bem, o Livramento fez um jogo muito ruim, o Tonali foi bem, dentro das possibilidades ali, o Tripper também fez um jogo interessante, mas enfim, deveria ter apresentado mais. Esse é o meu ponto. E o Atlético de Madrid, cara, o Atlético de Madrid, falar pra vocês, me chama a atenção porque não tem uma equipe tão chamativa nome por nome, né, igual outros anos. Mas a escalação que entrou em campo hoje, cara, me parece ser muito bem montada dentro do que o Atlético se propõe a fazer. Sério, me parece ser muito bem montada mesmo. Tô curiosíssimo para ver o Almada jogando próximo do Julián Álvares aí. O Baena fez um jogo muito bom hoje, como um cara, o Alejandro Baena, tá?
como um cara mais livre, chega, não foi exatamente o segundo atacante, acho que ele foi mesmo o camisa 10 do time, mas sem ser o camisa 10. Ele é o camisa 10 no sentido literal e no sentido de funcionamento. Mas ele chegou muito próximo ao Julián Álvares, ele dá assistência até do primeiro gol. Mas tendo esse cara com liberdade para chegar à frente, uma alternativa bem interessante. Johnny Cardoso, lembra dele? Ex-internacional, jogou também, fez uma partida interessante. Acho que tem ali peças que encaixam mais ou menos com o que o Atlético pensa, e eu acho que é um elenco bem interessante, se não é tão chamativo quanto outros anos. O Ruggeri hoje é jogador vindo da Atalanta pelo lado esquerdo, eu acho que pode ser uma opção tanto para ser um zagueiro quanto para ser um lateral esquerdo. Hoje ele foi um ala esquerda mesmo, né? Mas pode ser essa peça, acho que para ser zagueiro em alguns momentos ali mais específicos, claro. Enfim, então tem muita qualidade. Quando substitui, como eu disse, né, o Newcastle jogou ontem, então rodou bem mais o elenco. Mas quando substitui, hoje você vê que tem também peças vindo do banco que, se talvez não tenham o grande impacto que tinham em outros anos, como o Griezmann, que fez gol hoje, um belo gol, aliás, mas são peças que acrescentam muita qualidade ali, né? E você pode contar com elas ao longo da temporada. O próprio Koke também, o Molina, que terminou até a temporada como titular, não foi tão bem, eu pelo menos não achei tão bem, mas tem essa capacidade de ser uma peça interessante. O Sorloth, que eu acho que tem as suas limitações em alguns momentos, principalmente para matar oportunidades. Acho que é um centroavante que perde muito gol, não pode perder o tanto de gol que ele perde. Mas como até o Bertozzi, eu vi na ESPN, na transmissão da ESPN, o Bertozzi cita muito bem, né? É um cara que quando sabe sair da área também, quando consegue sair da área, ele consegue sustentar muito bem os duelos, sustentar o pivô. É um cara que sabe proteger a bola, sabe segurar, temporizar, né? Como se diz. Hoje mesmo ele faz isso. Dá um corte, espera, o Griezmann tá chegando, abre pelo lado direito, ele puxa mais uma vez pro lado e dá uma bela assistência. Não é tão habilidoso, é bem verdade. Por exemplo, se tem o Isaac. O Isaac é um jogador que, se você quiser colocar ele para atuar numa transição, ele vai conseguir bem mais. Se você quiser colocar ele com a bola no pé também, próximo dos companheiros, um time que tem a bola em mais momentos, talvez não seja aproveitar as melhores características dele, mas ele vai conseguir. O Sorloth eu já não sei. Até você pode imaginar ele no Liverpool, por exemplo, acho que seria um encaixe muito, muito bom, ele e o Isaac, né? Enfim. Mas é isso. Então, tem um elenco muito qualificado, muito interessante, que o Simeone pode fazer jogar mais, né? Pode fazer jogar mais do que fez na última temporada. Enfim, o que você acha disso? Dos dois times, do amistoso em si, ou da temporada de um dos dois em específico? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!